Olá pessoal, sou o Lucas Godoy, responsável pelo desenvolvimento de fundos e BDRs aqui na B3. Meu nome é Felipe de Deus, sou advogado aqui da B3, especializado em tributação de operações no mercado financeiro. Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre tributação dos BDRs de ação. Vou responder as principais dúvidas sobre o produto BDR. Vamos lá? Os BDRs valorizam e desvalorizam junto ao preço do dólar? Sim, os BDRs eles podem se valorizar ou desvalorizar a depender da variação cambial. Por isso que é um fator de risco super importante para a tomada de decisão desse tipo de investimento. Pode comprar BDR fracionada igual às ações aqui no Brasil? Um BDR corresponde a uma ação ou uma fração de uma ação? Quais são os lotes e valores mínimos para investir em BDR? Os BDRs são negociados aqui na B3 em lote de uma unidade, ou seja, para esse ativo não existe lote padrão ou fracionário. Esses BDRs eles podem corresponder a uma ação inteira no exterior ou uma fração dessa ação. Tudo depende da proporção definida pelo banco emissor quando ele constitui esse programa aqui no Brasil. E o investidor ele pode encontrar BDRs a partir de R$10. Paga dividendos? Se sim, recebemos convertido já para reais? Opção de ser em dólar? Os dividendos são mensais? Os dividendos são distribuídos em qual moeda? Real ou dólar? O investidor que possui BDR, ele vai receber todos os dividendos pagos pela ação no exterior. A periodicidade do pagamento desses dividendos depende de cada ação, ou seja, cada empresa pode, assim como as brasileiras fazem, pagar dividendos em um determinado período. Os dividendos pagos pela ação lá no exterior, eles são convertidos para reais pela instituição depositária do programa do BDR e pagos para o investidor aqui no Brasil, com desconto do imposto de renda cobrado no exterior, se tiver, do IOF câmbio e da taxa da instituição depositária. Atualmente não tem opção para receber os dividendos no exterior, é sempre recebido em reais aqui no Brasil. Quais são todos os custos sobre compra, venda e manutenção de BDR? Os custos para comprar, vender, negociar um BDR e também para manter esse BDR são semelhantes aos custos para negociar e manter ações de empresas brasileiras. Ou seja, o investidor pode pagar uma taxa de corretagem para o seu intermediário e também vai pagar as taxas que a B3 cobra. A principal diferença em termos de custo é no pagamento de dividendos. Os dividendos pagos por uma empresa brasileira são isentos do imposto de renda. Já os dividendos pagos pelo BDR, pela ação lá no exterior, podem sofrer retenção de imposto de renda lá fora. Depende do país. O dividendo será pago para o investidor já líquido desse imposto de renda, além do IOF câmbio e também da taxa da instituição depositária. O recolhimento do imposto de renda é o mesmo das outras ações? BDR tem isenção de DARF como ações? A regra de isenção de tributação na venda de até 20 mil por mês vale também para BDR? O imposto de renda na negociação dos BDRs de ações é muito parecido com o imposto de renda na negociação das próprias ações. Ou seja, a alíquota de 15% pode deduzir despesas como taxa de corretagem ou taxas pagas para a B3. É importante lembrar que se você teve ganho em uma operação com ações, por exemplo, e prejuízo na operação com BDR, você pode compensar essas duas operações e vai pagar imposto de renda só se o resultado for positivo. Agora, a regra de isenção em vigor, ela é exclusiva para ações, ou seja, vendas de até 20 mil reais, e não pode ser aplicada para outros ativos, sem que haja, pelo menos, a manifestação da Receita Federal permitindo. Assim, entendemos que os BDRs não estão na regra de isenção de 20 mil reais. Declaração de R é a mesma das ações? É muito parecido. O ganho na compra e na venda dos BDRs é tributado da mesma forma que as ações, ou seja, a alíquota de 15%, com dedução de despesas e compensação de ganhos e perdas. A única diferença aqui é que a isenção para venda de até 20 mil vale apenas para as ações. No momento da declaração anual de imposto de renda, enviada até abril de cada ano, os BDRs devem ser declarados na aba Bens e Direitos, da mesma forma que as ações. Uma diferença é como declarar os dividendos. Os dividendos pagos por uma ação brasileira são isentos do imposto de renda e, portanto, declarados na aba Rendimentos Isentos. Já os dividendos pagos pelos BDRs são rendimentos do exterior e devem ser declarados no sistema Carnê-Leão da Receita Federal. Como um rendimento do exterior, o dividendo pago pelo BDR pode ser tributado no Brasil, até uma alíquota máxima de 27,5%. A vantagem é que o investidor pode compensar o imposto de renda pago lá no exterior. Então, se o imposto de renda pago no exterior for igual ou maior que o imposto pago no Brasil, o investidor não paga nada e o sistema da Receita, o sistema Carnê-Leão,
faz essa apuração, faz esse cálculo sozinho. Queria investir no mercado europeu. Tem como? Como são decididas as empresas? Existe alguma empresa do Japão? As empresas são escolhidas pelas instituições depositárias, que são os bancos emissores dos BDRs aqui no Brasil. Essas instituições depositárias, elas solicitam o registro dos BDRs aqui na B3 e na CVM de acordo com a demanda do mercado. E sim, você consegue encontrar opções de companhias europeias e japonesas na lista dos BDRs disponíveis à negociação. Dentre as opções japonesas, você encontra Honda, Canon, Sony, dentre várias outras disponíveis. Quais empresas têm BDR no Brasil e com as taxas? Hoje nós temos mais de 670 empresas via BDR aqui na B3. Todas essas empresas podem ser consultadas no site da B3, na página dos BDRs. E falando um pouco sobre as taxas, a taxa para o investidor negociar o BDR é a mesma para negociação de uma ação, por exemplo. Então, todos os custos atrelados a uma negociação de uma ação aqui na B3 também se aplicam à negociação dos BDRs. Os códigos das BDRs estarão disponíveis no home broker das corretoras, caso eu pesquisar. Para comprar BDR, eu vou colocar o código das empresas do exterior iguais às do Brasil? Sim, todos os BDRs disponíveis para o investidor pessoa física já estão nos home brokers das corretoras. Só que para comprar o BDR, você não utiliza o código da companhia lá fora. Você vai usar o código do BDR. Ele é semelhante, mas é diferente. E todos esses códigos podem ser consultados no site da B3, na página de BDR. Porque algumas BDRs ficam mudando de paridade. Assim como acontece para algumas ações locais, como por exemplo aconteceu recentemente com Magazine Luiza, quando uma ação atinge um determinado valor que é considerado alto para o investidor final, a companhia ela faz um evento de desdobramento para tentar democratizar um pouco mais o acesso àquele papel. O mesmo acontece para os BDRs. Então, quando o BDR ele atinge determinado valor que dificulta um pouco o acesso, principalmente do investidor pessoa física, àquele papel, a instituição depositária ela faz um desdobramento naquele BDR. Ou seja, quando a instituição depositária ajusta a paridade do BDR, ela aumenta a proporção de quantos BDRs equivalem a uma ação lá fora. Como exemplo, se você tiver um BDR que equivale a uma ação que custa $1.000 lá fora, esse BDR ele vai custar algo em torno de R$ 5.500 aqui na B3. Quando a instituição depositária ajusta essa paridade para 100, ou seja, agora cada 100 BDRs equivalem a uma ação lá fora, esse BDR passa a ser negociado num preço em torno de R$ 55 aqui no Brasil. Então fica muito mais acessível ao investidor final. Como será provida a liquidez? A liquidez nos BDRs é provida pelos formadores de mercado, que são instituições que se comprometem a manter ofertas de compra e de venda na tela de forma regular para atender a demanda do investidor final.